Chegando. Olá, muito boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um bate-papo político, né? E dessa vez já está aqui com a gente a vereadora do município de Alto Alegre do Maranhão, minha amiga Caliane Vieira, né? Portanto, Caliane, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Olá, meu amigo Alessandro, boa noite. Que felicidade estar aqui hoje com vocês, né? Nessa live onde a gente vai ter esse bate-papo. Primeiramente, quero lhe agradecer pelo convite, né? E parabenizá-lo, né? Por essa página, pelo canal, de estar trazendo pessoas para falar de política, para trazer o seu olhar crítico, né, a respeito de política pública, a respeito de política partidária, né? Então, assim, é muito importante esse espaço para que possa estar debatendo e para que a população esteja se inteirando, né, da política municipal. Muito bem. Caliane, mais uma vez, seja bem-vinda. As pessoas perguntam muito, por que olhar crítico, Alessandro? Por que olhar crítico? Todos nós, cidadãos, seres humanos, temos a nossa opinião sobre algo, qualquer situação, né? Qualquer tema, nós temos uma opinião. Isso se torna também um olhar crítico. Se você tem sua opinião, você vai dar sua crítica acerca desse assunto. Nós vamos falar hoje sobre política, sobre políticas públicas, vamos falar sobre essa vereadora que vem se destacando no município de Alto Alegre do Maranhão, cidade próxima ao município de Bacabal. E Caliane, para quem não conhece, ela já foi secretária de assistência social, já foi gestora. Verdade. E também já ela vai se apresentar. Mas antes, só lembrando que ela recebeu 346 votos nas últimas eleições lá no município de Alto Alegre do Maranhão. Foi a primeira suplente do então Partido Democratas, que hoje é União Brasil, que foi a fusão do PSL com o Democrata, que se tornou União Brasil. Portanto, de fato, fale para nós quem é Caliane Vieira. Bom, você já falou muito bem, né? Então, eu sou professora, né? Eu sempre, quando me apresento, sou professora de carreira. Comecei o meu trabalho como servidora pública, como professora. Atuei muitos anos na Secretaria de Educação de Alto Alegre e foi através desse trabalho feito na Secretaria de Educação que o meu trabalho ficou conhecido até em outros municípios vizinhos, nos quais eu fui convidada também para prestar serviços na questão de assessoria, de programas, né? E em 2017 eu fui convidada para ser secretária de assistência social no município de Alto Alegre, onde foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio, mas também foi assim de muito aprendizado, até porque minha área era educação, né? Minha área sempre foi educação, mas a assistência ela veio para englobar mais informações e fundir do que é necessário. Porque, assim, eu sempre vi a educação de uma forma. Quando eu fui para assistência, eu tive um olhar mais amplo, né? De um trabalho que vai muito além. Então, assim, foi muito importante. Aí também me candidatei a vereadora, onde você muito bem falou, aí fiquei como primeira suplente, né, do partido. E, infelizmente, por uma fatalidade, um vereador do meu partido acabou falecendo e eu assumi no dia 3 de março de 2023. Agora, Caliane, você já citou um pouco aí da sua experiência como secretária de assistência social, você como gestora. E já vamos falar sobre essa situação, quando você acabou assumindo a vaga na Câmara Municipal de Vereadores lá do município de Alto Alegre do Maranhão. Você que chega, esta que está participando comigo hoje é Caliane Vieira, vereadora do município de Alto Alegre do Maranhão, do União Brasil. Vamos agora, de fato, falar. Como foi essa experiência? Você citou agora há pouco que foi convidada pelo então ex-prefeito Maninho, né? Aí do município de Alto Alegre do Maranhão.
Como é que foi essa experiência? Como você foi convidada para assumir essa pasta, que é uma pasta tão importante como as demais, como a saúde, como a educação, né, que trabalha de fato na vulnerabilidade dos cidadãos, né? Como é que foi essa missão, essa experiência à frente da Secretaria de Assistência Social? Bom, quando eu recebi o convite, né, para integrar a secretaria, já tinha uma equipe formada pelo antigo gestor, pelo antigo secretário. Então, assim, ela já estava, a equipe, ela já tinha todo um conhecimento de todo o trabalho, né? Então, assim, eu fui estudar, eu fui buscar, tanto que eu já sou formada, eu sou pedagoga, né? Já cursava na época o curso de ciências contábeis, porque como eu trabalhava com projetos, então isso viabilizava o meu trabalho para a questão de conhecimento mesmo. E aí eu também integrei o curso de serviço social também na época, porque assim, como era algo novo, e aí eu queria, eu tinha uma sede muito grande de aprender e de levar um trabalho, né? Prestar um trabalho para a sociedade que de fato ela merece, porque é para isso que a sociedade paga seus impostos, para ter de volta essas políticas públicas em serviço prestado à comunidade, à sociedade. E comecei a participar do colegiado, né, em São Luís, que nós temos um colegiado chamado Congemas, e aí integrei o colegiado estadual, onde eu representava os municípios do poste do meu município, dentro desse colegiado, e foi me abrindo assim, muitas informações, onde participei até de frente parlamentar em Brasília. Tive a oportunidade de ir ao Fundo Nacional, fazer cursos também para ir aprimorando todo esse trabalho dentro do município. E dentro do município foi muito desafiador, muito apaixonante, e todo esse trabalho junto com essa equipe. Eu sempre digo assim que a equipe que estava dentro da secretaria foi uma equipe que fez um trabalho esplêndido, né? A equipe de assistência social de Alto Alegre naquela época, a gente tinha muito trabalho. Até porque nós temos várias proteções e cada uma tem que executar o seu trabalho e trabalhar em conjunto. Então, nós tivemos muitos acompanhamentos, muitas situações de abuso, onde a gente acompanhou, de abuso, infelizmente, a criança, a adolescente, infelizmente, a gente tem um número alto dentro da nossa cidade, então a gente fez um trabalho fortíssimo contra essas situações de abuso, também com os idosos, nós tínhamos um trabalho maravilhoso, né, com os idosos, dentro do serviço de convivência. A gente fazia todo um acompanhamento das famílias que estavam em vulnerabilidade, famílias que foi, de alguma forma, perderam os seus direitos, foram violados os seus direitos. Então, a gente fazia um acompanhamento geral dentro da cidade, né? E juntamente com o Conselho Tutelar, Ministério Público, juntamente com as demais secretarias, que dentro da secretaria a gente criou um conselho de intersetorial com as outras secretarias, que a gente sempre faz os trabalhos em conjunto com as demais secretarias. Então, assim, foi um trabalho desafiador. Tive muitos colegas que juntamente comigo me auxiliaram, colegas de secretarias de outras cidades, né, que estiveram junto comigo, acompanharam. Nós tivemos inúmeros casos de situação dentro da nossa cidade, mas tem um caso em especial que foi de duas crianças, né, que tinha 1 ano e o outro 2 anos, não tinha paralisia, em que foi retirado da família e que nós cuidamos dessas crianças. Eles passaram mais de semana internados e toda a equipe se revezava no hospital para cuidar dessas crianças. Então, assim, não era um trabalho só porque era algo que necessitávamos fazer. A gente era feito com muito amor, responsabilidade. Então, assim, foi apaixonante o período que eu trabalhei na Secretaria de Assistência, por todos os acompanhamentos de casos que nós acompanhamos. E tudo isso me trouxe, né, novas portas, porque além de prestar assessoria na área da educação, eu também me abri portas para assessorar
alguns municípios na área da assistência social com todo esse conhecimento que fui adquirindo ao longo desses anos. Você citou aí sua experiência como gestora, né, da pasta da assistência social do município de Alto Alegre do Maranhão, ainda na gestão do ex-prefeito Maninho, e você citou também lições. Você teve grandes ensinamentos, ou seja, houve a dedicação. Hoje, de fato, na sua concepção, ainda mais hoje com você fiscal, né? Fiscal, representante do povo do município de Alto Alegre do Maranhão. Você acha que ainda falta mais dedicação por partes dos gestores de pastas como assistência social e de outros setores? Bom, eu vou te colocar uma situação. O que acontece? A política de assistência social, no papel, como ela foi construída, né, da forma como ela foi colocada para que de fato fosse executada, ela é perfeita. Vamos dizer assim, perfeita. Porque assim, é um trabalho tão maravilhoso, tudo que está ali colocado no papel de como se deve seguir, o que é a proteção básica, o que é a proteção especial, como cada uma deve intervir nas situações, né? O que é que eu vejo? Que é uma dificuldade em todos os municípios do Brasil, não é só a nível de Maranhão, mas a nível de Brasil. Os recursos para a área de assistência social, eles são bem escassos, né? E infelizmente na gestão do ex-presidente ficou mais ainda escassos. Porque, assim, a política de assistência social, ela não é só Bolsa Família, porque as pessoas acham muito que é só o Bolsa Família, né? Que acham que a política de assistência social é o Bolsa Família, tanto é a Secretaria do Bolsa Família. E não é. O Bolsa Família é um item da Secretaria, né, de Assistência, da política de assistência. A política de assistência, ela vai muito além. E, infelizmente, o investimento nos serviços que tem a política de assistência, infelizmente, eles são poucos, não tem como, né, executar para toda a demanda, e principalmente no Maranhão, que é uma cidade, que é um estado onde nós temos muitas cidades, onde a vulnerabilidade social, infelizmente, ainda é muito grande. Então, o Bolsa Família, ele é importante. Às vezes a gente até ouve muitas pessoas criticarem o Bolsa Família, né? É o Bolsa Família, agora ninguém quer trabalhar, ninguém isso. A gente ouve muitos comentários dessa forma. Eu vou até chamar de Bolsa Esmola, né? Isso. Bolsa eleitoral, mais ou menos isso. Tem muitas questões. É claro que a gente que tem esse conhecimento, a gente sabe que tem sim, às vezes, a questão mesmo política por trás e tudo. Mas é muito importante o programa do Bolsa Família, porque, de fato, quando ele chega, as pessoas que realmente precisam, elas fazem uma diferença muito grande nessas famílias. Porque, assim, quando as pessoas que trabalham na política, quando elas vão visitar as famílias, elas conhecem as histórias, é totalmente diferente. Quando você olha, simplesmente, é o Bolsa Família, o pessoal está recebendo o Bolsa Família. É muito diferente quando você vê a história, aonde ele chega e o que de fato ele traz para aquela família. Só que, assim, como eu disse, o Bolsa Família, ele é só um item. O Bolsa Família, os benefícios eventuais, que são cesta básica, esses benefícios, ele é só uma pequena parte do serviço. A maior parte é, de fato, os serviços, que é a proteção básica e a especial, que é onde acontece dentro dos CRAs e dos CREAS. Mas só que, infelizmente, o recurso que vem do governo federal para esses dois tipos de serviço é mínimo, é muito pequeno. Para você ter uma ideia, um município do tamanho de Alto Alegre, que tem 24 mil habitantes, recebe em torno de, se eu não estou enganada, de R$8.000 por mês. Aonde que R$8.000 por mês dá para manter um CRAS, manter pessoal e tudo, e fazer todo um serviço? E sem contar que um CRAS com um assistente social, um psicólogo, ele, para tomar de conta de um município que tem 24 mil habitantes, e a gente sabe que uma boa parte está em vulnerabilidade social, né? Então, assim, é isso que a gente vê. A política de assistência, ela não é só o Bolsa Família.
Família. Muito pelo contrário, o Bolsa Família é uma menor parte, é o maior investimento, né, federal, né, em montante, realmente vai para o Bolsa Família, né, municipal, quando você vai olhar. Porém, ele é o menor trabalho da parte da política é o Bolsa Família. A maior parte é essa questão da proteção social básica, da proteção social especial, que é o trabalho, de fato, que os profissionais acompanham famílias, auxiliando para que eles saiam daquela situação, porque esse é o trabalho, é auxiliar aquelas famílias para que elas saiam daquela situação e que elas possam futuramente andar com suas próprias pernas, né? E a questão também de estreitar os vínculos entre a família. Então, esse é um trabalho. E a gente sabe, né, o quanto essa questão social impacta em tudo. Em tudo. Tanto é, quando eu estava fazendo o meu mestrado, minha pós em gestão pública e política pública, pela Laboro, um dos professores, ele trabalhava no Ministério da Economia, na gestão do antigo presidente, né? E aí eu questionei ele, né? Eu fiz esse questionamento quando estava falando de orçamento, na divisão de orçamento, das políticas, e aí eu fiz um questionamento, né? Por que, sendo que a política de assistência é uma política tão importante, porque ela vai impactar em todos os setores. Se você fizer uma política social bem feita, de acompanhamento das famílias, você vai... o investimento em questão de justiça vai ser menor, né? A questão da criminalização vai diminuir, a questão da educação. Então, em todos os sentidos, vai diminuir esse investimento, porque a gente está cuidando ali do real problema. Porque, assim, o problema, de fato, é o social. É o social, não tem outro dizer, mas tem ali, tá tendo. É o social. É o social. Se a gente cuidar, tivesse essa visão há muito tempo e de fato tivesse que a gente tem a política eficaz que pode sim fazer. Agora o que falta é ela ser colocada de fato em prática como foi desenhada, né, por grandes profissionais. Então, assim, aí eu perguntei para esse professor por que não tinha. E aí ele me disse, quando se faz um orçamento, os maiores valores vão para as políticas do qual o político tem mais afinidade. Tipo, ele até deu um exemplo, ele usou o exemplo assim, a Marina Silva. Se ela fosse a presidente, você acha onde ela alocaria maiores recursos? Meio ambiente, porque é a pauta dela, né? E aí eu coloquei para ela, eu digo sim, cada político tem suas pautas, ok, cada um tem algo que ele se... Mas isso não quer dizer que possa prejudicar as outras políticas, né? Até por conta dos problemas que a gente tem, porque cada político tem sua pauta, mas mais importante do que a pauta é o problema que a gente tem para resolver. Né? E aí foi esse questionamento que a gente fez, então a gente vê muito isso. Infelizmente, a política de assistência no Brasil, ela ainda não tem essa questão desse recurso destinado para os serviços de fato, para o que realmente vai fazer a diferença. Muito bem. Falamos aí um panorama sobre a questão já das políticas públicas da assistência, da opinião aí da vereadora Caliane Vieira, ela que vem já da assistência, se apaixonou pela área e hoje se dedica. Vereadora, vamos falar agora de política, desse assunto que eu disse no início da nossa live, vamos aprofundar ainda mais. Vereadora, a senhora vem de um grupo, né, que foi exatamente do ex-prefeito Maninho, que foi prefeito por 2 vezes. Isso. Né? 2 vezes prefeito, foi 4 vezes vereador e 2 vezes prefeito, inclusive o primeiro presidente da Câmara, né, do município de Porto Alegre, do Maranhão. Agora, a senhora vem do grupo exatamente do ex-prefeito Maninho, né? Isso. Ele que não conseguiu fazer o seu sucessor. E, no caso, a vice dele era a senhora Paula Noleto, né, que não conseguiu se eleger, ficou em segundo lugar com 42,28%, que dá um total de 5.824 votos.
Já a atual prefeita, Nilcilene, né, que é a popular do Liorne, ela teve aí a sua maioria, foi eleita com 7.594. Vamos entrar nessa seara política. O Liorne teve assim, vários problemas na gestão quando prefeito. Já o Maninho era bastante parabenizado pela sua gestão, tal. O que aconteceu no meio do caminho? Aonde um opositor do então prefeito com problemas na sua gestão consegue passar e ganhar. Pois é, né? Mesmo sendo, né, com a diferença próxima aí, Exatamente. né? Não é verdade? Porém, assim, a política, ela, como diz, ela é algo que você tenta esperar por algo, mas ela pode mudar do dia para a noite, né? Às vezes você tá indo ali e aí você acha assim, não, tá tudo certo, e de um dia para a noite ela muda todo o cenário, não é verdade? Então, assim, eu vejo assim, a população escolheu, né? A população que escolheu. Então, ela escolheu e hoje ela está tendo uma gestão com uma característica diferente, né? O Liorne, na época... Característica diferente, vereadora. Vou entrar no ponto. O Liorne foi prefeito por 8 anos. Né? Na época, ele tentou também, colocou a tia dele como sucessora e não conseguiu, né? Eleger sua sucessora. Maninho ganhou, que era da terra, uma pessoa da cidade. Né? Conhecia, foi criada aqui, né? Uma pessoa da cidade. Tanto é Maninho de Alto Alegre. E aí... veio a Nilcilene, esposa do Liorne, como é chamada, Nilcilene do Liorne, né? Que é colocado, né, em toda a questão. E ela acabou, né, levando contra a Paula Noleto, que na época era vice do Maninho e foi colocada como a candidata, né? E o povo escolheu e hoje a gente está aqui nessa gestão. Assim, eu participei da gestão do Liorne também, porque eu trabalhei na época do Liorne, fui funcionária, né? Fui funcionária como professora e fui funcionária como técnica mesmo. Quando o Maninho assumiu, me convidou porque eu trabalhava na área de obras, da questão dos projetos, das creches, né? Então, eu tinha todo esse conhecimento, como era algo muito novo na época. Na cidade não teria outra pessoa que trabalhasse com esse trabalho. E eu era só técnica mesmo. Então, ele me convidou para trabalhar, aceitei o convite e trabalhei durante os 8 anos na gestão dele, né? Então, assim, cada gestor que passou por Alto Alegre, que foi o primeiro gestor, foi o seu Diti, passou 8 anos, Liorne, 8 anos, Maninho, 8 anos. Cada um, né, teve... Todas as gestões a gente teve seus pontos positivos, seus pontos negativos, né? Na verdade, a gestão do Liorne, na época, ainda foi melhor do que a gestão hoje. No meu olhar, né? Como cidadã altalegrense e como também política, né? A gestão dele ainda foi melhor do que a gestão... E olha que hoje a gente... Com certeza. A gente vê que, assim, a gestão de hoje, quando eu assumi como vereadora, né, eu fui me colocar para estudar a situação de Alto Alegre, né? A partir do momento que eu assumi, eu tinha uma eu tenho uma responsabilidade até o final do mandato, né? Eu tenho uma responsabilidade com a população em, de fato, exercer o meu trabalho de vereadora, de legislar e de fiscalizar. Que esse é o trabalho, né, de um vereador. Então, diante desse trabalho, eu fui fazer um estudo a respeito de Alto Alegre, das políticas, dos investimentos, dos recursos, porque como já falei, sempre fui técnica, sempre trabalhei nessa área,
Eu conheço todas as plataformas do governo federal, até onde chegar as informações, até informações do censo, até informações até de extrato de conta de obras. Então, tudo isso é público. Só que, infelizmente, como não tem uma divulgação ampla para a sociedade, muitas pessoas não conseguem, não sabem. Eu sei porque é o ambiente que eu trabalho. Né? Então, é muito prático, muito mais fácil para mim. A questão também do Tribunal de Contas, a gente ter acesso a todos os extratos de conta, todo o processo e tudo. Então, se tornou bem mais, vamos dizer, mais acessível e mais rápido para que eu chegasse às informações que eu precisava para ver como estava o andamento da aplicabilidade dos recursos federais no município. E me deparei com situações inusitadas, né? Situações inusitadas que já levei ao plenário da Câmara Municipal para fazendo questionamentos, né, requerimentos, solicitando informações que infelizmente não me foi respondido, né? Não me, o primeiro foi respondido, porém, só dizendo que está no portal da transparência, porém, o portal da transparência, ele não dá as informações fidedignas, e sem contar que até desatualizado ele está bastante. Né? Agora mesmo, esses dias, eu estava buscando informações de licitações, contratos, porque agora estou passando para essa parte de licitações e de contratos do município, e a gente não encontra nada a respeito do ano de 2023, né? Algumas coisas que eu quis saber sobre uma obra que até começou agora, que foi uma escola, né, aqui na Rua do Matadouro, eu encontrei, mas dentro de um outro sistema do CIMEC, que eu tenho acesso de obras. Então, assim, sabe? A gente tem que estar buscando, infelizmente, assim, a transparência, né, não é vista, a transparência do trabalho, né, de tudo que está sendo feito. Então, a gente sente muita falta disso, dessa transparência da questão. E uma questão assim que eu vejo como cidadã e como política da atual gestora é assim, ela é uma pessoa que ela entrou no município por causa do marido, que já foi um gestor, né? Não querendo tirar o mérito, isso, não querendo tirar o mérito dela de maneira alguma, até porque quando vieram duas candidatas mulheres, eu digo, qualquer uma que ganhar vai ser uma mulher. E eu espero, né? Porque assim, a gente tem uma causa, a gente que é mulher, a gente gosta de ver a mulher em todos os ambientes. Então, seria a primeira prefeita mulher, de qualquer forma, seria uma mulher. Então, assim, seria uma prefeita mulher. E essa prefeita, gente, tomara que ela faça um bom trabalho e mostre, assim, que, olha, a primeira prefeita mulher de Alto Alegre fez um belíssimo trabalho dentro de Alto Alegre. Então, assim, independente de... Claro que a gente queria e a gente lutou e a gente trabalhou para que a candidata que a gente apoiou ganhasse. Porém, a população escolheu. E isso é democracia, não é verdade? Essa é a democracia. Exatamente. Ainda sobre essa situação, você já citou a questão de quando assumiu vereador. Vamos continuar falando sobre política, nesse assunto tão importante, principalmente, eu acredito, para os altalegrenses. Grupo, a senhora veio, vereadora, de um grupo, né, do ex-prefeito Maninho. Sim. Caliane Vieira hoje continua aliada a Maninho ou segue independente? Olha, atualmente é o que eu sempre digo. O meu grupo político é o povo. O meu grupo político é o povo. Em que sentido? Por que eu digo isso? Assim, o trabalho que eu estou fazendo enquanto vereadora de legislar e de fiscalizar, eu faria igual e tal qual, independente de qual grupo. Porque, assim, o que eu vejo, qual é a minha visão quanto à questão de política? Que, pelo fato do meu grupo estar no poder e eu estar ali, eu vou fechar meus olhos. E não é dessa forma, né? Então, assim, enquanto vereadora, eu tenho uma função a cumprir. E eu tenho
essa obrigação de entregar esse serviço à população, né? Independente de quem seja que esteja na gestão. É claro que a gente vai tentar auxiliar. Já me coloquei à disposição em diversas vezes durante as minhas falas na Câmara, diante das situações que a gente vivencia em Alto Alegre, que assim são inúmeras e situações assim extremas que eu vejo, meu Deus, como é que isso está acontecendo? Então, assim, eu já me coloquei, gente, a gente está aqui para se unir e tentar ver que problema é esse que está acontecendo, né? Para tentar auxiliar. Não vou dizer que eu sou expert, que eu tenho todo o conhecimento do mundo, que eu não tenho, mas o pouquinho que eu tenho, eu sei que eu posso contribuir. Então, Né? rapidinho. Então, você se colocou à disposição para uma pré-candidatura a prefeita de Alto Alegre? Não. Para se juntar ao grupo. Como é? Não coloquei para se juntar ao grupo. Eu coloquei para resolver situações da gestão. Enquanto vereadora, porque a gente está ali para legislar, para trabalhar em prol do povo, para tentar resolver essas situações. Tipo, a gente estava com situações de salários, né? Salários atrasados. Tipo assim, salários que foram remanejados do começo do mês para o final do mês, que todo mundo ali tem suas contas de cartão, seu deve e precisa pagar, e precisa dos seus salários. Então, a gente estava com esse problema e foi colocado que o Fundeb não tinha diminuído os recursos e tal, colocado uma nota pela gestão. E eu fui buscar as informações e vi que essas informações não eram bem assim. Que o município tinha recebido, sim, um recurso e que não tinha condição de se pagar, do que se tem para pagar. E aí foi quando eu solicitei informações que não me foram repassadas, né, de folhas de pagamento e essa coisa tal. Porém, a gente tem os sites, né, estão aí claros, e aí eu fui dar uma olhada nessas folhas de pagamento, fui dar uma olhada no que estava acontecendo e a gente encontrou diversas irregularidades, como a gente encontrou regularidades também no censo escolar, que no censo escolar foram colocadas informações que são inverídicas, tipo, quase 70% dos alunos foram informados do município como educação em tempo integral, sendo que aqui a gente não tem educação em tempo integral e não tem nem atividade complementar que poderia substituir essa modalidade, que seria o aluno ia num turno para o regular e no contraturno para uma atividade complementar. Porém, o município não oferta esse serviço, mas mesmo assim colocou no censo escolar, porque esse fator faz com que o Fundeb ele dá uma aumentada por conta do valor aluno-ano, que o aluno de educação em tempo integral ele é um pouco mais caro. Então, assim, a gente foi encontrando diversas situações que eu fiquei assim, sem acreditar. Não acredito que em pleno 2023 ainda tem pessoas trabalhando e fazendo essas coisas que, assim, tá claro, tá tudo aí nos portais de transparência. Não tem como você esconder certas coisas, mas é impossível, né? Pode até esconder quando você não quer buscar, quando você não quer buscar essa informação. E eu tenho levado essas informações para a Câmara. Infelizmente, eu não tenho tido, assim, um apoio, né, quanto a isso, e muito menos um retorno quando questiono, quando coloco, né? Quando pergunto algo, porque assim, eu achei as informações, coloquei. Só que assim, enquanto vereadora, busquei essas informações. Agora, a gente já estamos constituindo um advogado para levar essas informações para frente, que no caso, para dar entrada em Ministério Público Federal, porque são recursos federais, coisas que não tem como ficar, e a população merece essa resposta, porque não tem como ficar assim. Nós temos uma obra de uma escola parada há muito tempo. E busquei as informações, tirei extrato da conta. Esse ano, em fevereiro, caiu mais de 200 mil nessa conta e foi paga a empresa. Porém, a obra está lá abandonada, mas a empresa o município recebeu o recurso, pagou a empresa, porém a obra não vai para frente. Aí
Como é isso? Qual Como seria é que acontece? qual seria o setor, vereador, dessa obra? É educação, FNDE, é recurso federal. E aí nada da obra sair. Não, a obra ela já está em andamento, ela já está em um certo andamento. Só que a obra já tem um bom tempo que está parada, abandonada, cheia de matos, né? Que é uma escola no bairro Santa Luzia, aqui do município. Porém, o município está recebendo dinheiro do FNDE, está colocando vistoria no sistema, né? Está colocando as vistorias no sistema, recebeu o recurso, pagou a empresa, porém a obra está parada. Realmente, né? É lamentável situações como essa acontecem em vários municípios brasileiros. Ou seja, obra essa, uma escola que poderia estar servindo aos alunos, principalmente desse bairro, né? Isso Aí do mesmo. município de Alto Alegre do Maranhão, mas infelizmente a gestão não dá a mínima, não vai atrás, não fiscaliza de fato, né? Porque o gestor é isso, não é só gerir, mas também tem que cobrar também, né? Nessa hora, cadê os demais vereadores da cidade de Alto Alegre, né, Caliane? Agora, nobre vereadora, vamos continuar falando ainda sobre essa questão política. Você assumiu recentemente, devido, lamentavelmente, né, à morte de um vereador que vinha fazendo tratamento de saúde, não resistiu, acabou morrendo. Agora, já falamos da questão desse grupo, você disse que hoje faz parte do grupo do povo de Alto Alegre, é em defesa do povo de Alto Alegre. Mas como é que está hoje a oposição no município de Alto Alegre? Você se coloca como líder, né, da oposição e já explicou muito bem por que resolveu ficar na oposição, porque não concorda com algumas atitudes da atual gestão. E como é que está a oposição hoje no município de Alto Alegre do Maranhão, certo que nós estamos aí prestes a uma janela das eleições de 2024? Pois é, Alessandro. A oposição, na verdade, no meu olhar, né, da forma como eu vejo, ela ainda não se organizou, né? Se de fato vai se organizar para pleitear, porque a eleição está bem aí, né? Falta o quê? Um ano, nós estamos o quê? Final de julho, né? Exatamente. Então está muito perto. Então, assim, a oposição do grupo de Maninho, eu vejo ainda que, se de fato eles vão se colocar como candidato, ainda está muito desorganizado, né? Já era para estar se articulando, já era para estar em campo de verdade, porque a população espera porque a gente vê pelos comentários, pelas mensagens que a gente recebe, né? Pelas pessoas quando param, conversam com a gente. E a gente vê que tem pessoas que até fazem parte do grupo da gestão hoje, os comentários que a gente ouve. Então, assim, a população, de fato, a gente não vê que ela está satisfeita com a gestão que está aí hoje. E como eu te falei, é a população que escolhe. A população escolheu, a população coloca e a população tira. Exato. E isso é muito importante que a população tenha, de fato, essa consciência, né? Que quem está no poder é colocado pelo povo. Sim, né? sim. E para sair do poder é o povo que tira também. E outro ponto, que quem está no poder não é para se usufruir para si próprio do poder, mas para gerir o que é do povo, para o povo. Então, assim, eu vejo que falta ainda muito essa concepção do que de fato é a política, porque a política não é o poder em prol do meu benefício. Não é. A política é um poder que você recebe do povo para trabalhar em prol do povo. Então, assim, a gente vê que ainda é muito deturpada essa forma de pensamento, né? Infelizmente, essa política antiga aí que a gente vê aí, que vem de muito tempo nesse formato, mas que a população ela precisa ter essa consciência, que ela tem o poder de colocar lá e de tirar também. E é uma coisa, Alessandro, que outro dia eu estava pensando e conversando muito sobre isso. Sobre a questão de grupos políticos, né? Grupo político, ele não tem poder, não pode mandar simplesmente... Porque, assim, a gente tem o grupo do Liorne e o grupo do Maninho. Tá assim, um sai, um entra, um sai, um entra.
Pelo amor de Deus. Nós temos Não mais teve de aí. 24 mil habitantes nessa cidade. Pessoa, Alta Alegre, eu sempre digo, Alta Alegre, a água de Alta Alegre tem alguma coisa especial, porque assim, o que a gente tem de profissionais maravilhosos dentro da cidade de Alta Alegre, pessoas capacitadíssimas, pessoas assim, brilhantes para exercer cargo de vereador, cargo de prefeito, até de presidente da República um dia. Porque, assim, dentro de Alto Alegre tem pessoas capacitadas, tem pessoas que têm uma visão muito legal a respeito da política, sabe? Que realmente tem essa visão quanto à política pública também. E que a gente precisa de pessoas assim nos poderes, tanto na questão do executivo, do legislativo, quanto também à frente às secretarias para exercer um trabalho, para receber o povo e mostrar para o povo qual é o direito dele. Eu sempre dizia isso na secretaria. Sempre que chegava alguém que eu conseguia resolver alguma situação, aí as pessoas, a população ela já tem isso na cabeça. Ela chegava, ai, muito obrigada, eu não sei nem como te agradecer. Ó, você pode contar comigo. Tipo assim, como se já dissesse, ó, por enquanto tu se candidatar, tu pode contar comigo. E eu sempre dizia, olha, isso aqui que eu tô fazendo é minha obrigação. E isso aqui é um direito seu. Você não me deve nada. Eu estou fazendo o meu trabalho, a qual eu sou paga, e você está recebendo algo que é um direito seu. Então, a população precisa aprender isso. Que quando ela tem educação de qualidade, quando ela tem saúde de qualidade, quando ela tem um acompanhamento social, quando ela tem infraestrutura, uma estrada bem feita, asfalto na sua rua, asfalto pela cidade. Isso não é porque o gestor é bonzinho, isso é uma obrigação do gestor fazer, porque ele está ali para gerir esses recursos. E é um direito do cidadão receber, porque o cidadão, ele paga os impostos, a gente paga imposto de tudo. A gente vê hoje na questão da cozinha, do restaurante popular, que se paga um e pouco, R$2. Aí todo mundo diz, mas é baratinho, é só R$2. Sim, você está pagando ali R$2 naquela hora, mas você já vem pagando porque você tem um imposto ali colocado. Ali está porque seu imposto foi investido ali. E é isso que a população tem que ver, que o imposto que ele paga, tudo que nós pagamos de imposto, ele tem que ser de fato distribuído e desenvolvido em políticas públicas, para que a gente possa ir e vir com segurança, né? Para que meu filho possa ir à escola de qualidade, para que eu possa chegar no posto médico, eu ter exame, ser atendida por um bom médico e ter um médico para me atender. Né? Então, é isso, a população precisa tipo assim, entender que é ela que faz a política dentro do município. Porque, assim, dependendo de quem você escolhe para estar lá no poder gerenciando o recurso que é nosso, isso é que vai fazer a diferença. Então, o que eu vejo? Se não deu certo um, pronto, bora para outro. Não deu certo, vamos vendo, buscando pessoas que realmente tenham que quer fazer dessa forma, não simplesmente porque já está pensando em outras situações, em poder ou algo do tipo, mas que realmente ele quer fazer um trabalho para a população. E é uma coisa que eu vejo, Alessandra, assim, que eu vejo da gestão hoje. A prefeita hoje, ela não é da cidade. E ela não conhece, assim. Ela não é de Alto Alegre. Não. É de onde? Ela não é. Né? Ela não é da cidade. Então, assim, como é que você vai ter amor por algo, um pertencimento de algo que você não conhece? Né? Ela é esposa do Tolione, ela visita a cidade, ela vem na cidade, né? Ela veio durante as campanhas dele. Assim, eu não tenho o que falar. Ela é uma pessoa que vejo que trata bem as pessoas, sabe? Muito educada. Ela tem, né? Ela conversa com todo mundo e tudo. Mas o que eu vejo que falta é a questão do sentimento de pertencimento da cidade, daquele sentimento de passar e buscar saber onde é que estão os problemas, de realmente ir atrás, buscar saber o que é que está acontecendo, ouvir a população de fato,
né? É isso que falta, eu vejo, é ouvir a população, porque uma coisa, eu como gestora, eu sento lá na cadeira, eu digo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas eu busquei ouvir a população para saber o que de fato ela quer, o que de fato, quais são as necessidades reais, né? Que elas esperam, o que é que ela quer. Porque assim, um prefeito e qualquer servidor público que nós somos, ele está ali é para servir o povo. Não tem Exatamente. outra. É para servir o povo. Então, assim, se nós, como é que nós vamos servir alguém sem perguntar o que ele quer? Sem saber. Eu não tenho como servir uma pessoa se ela está com sede. Eu não vou chegar lá com um prato de comida. Se ela não está com fome, ela está com sede. Eu tenho que chegar com um copo de água. Né? Então, assim, a gente precisa disso, de uma pessoa que esteja à frente da gestão da nossa cidade, que tenha um sentimento verdadeiro pela cidade, pelas pessoas, que conheçam as pessoas, que olhem nos olhos das pessoas, que vejam qual é a real necessidade da nossa cidade, para que realmente faça um trabalho. Eu sei que não é fácil. Eu sei disso, eu sei que não é fácil gerir uma cidade, sei que temos recursos, temos. Não é esses milhões aí que às vezes as pessoas dizem, é dinheiro demais. Realmente é muito dinheiro, mas para isso precisa realmente saber gerenciar esses recursos, porque pode vir carrados e carrados de dinheiro e não vai se resolver nada se não for aplicado da forma correta, nos locais corretos, né? Com planejamento, com toda uma responsabilidade para que de fato eu possa levar até a população, para que de fato chegue até a população o que de fato a população merece e precisa. Muito bem. Estamos agora quase, falta pouco para completar. O assunto tá bom, mas é bom demais. Inclusive, agradecer a participação de todos, né? Estou vendo aqui a participação de muitas pessoas dizendo que muito feliz, né? Essa mulher é demais. Temos aqui mais participação. Eu esperava outra coisa, eu sempre soube que não votei errado. Tá isso. É eleitor, né? Alguns concordando. Essa sim representa o Alto Alegre do Maranhão. Ou seja, muitas participações, mensagens positivas aqui nesse nosso bate-papo, vereadora. Agora vamos falar de um fato, você citou a questão de saúde. Hoje o município de Alto Alegre do Maranhão, como cito o município de Peritoró, né? Cito também outros municípios que contam apenas com a unidade de saúde do Estado, a máquina, a infraestrutura do Estado do Maranhão. Recentemente, né, surgiu que a unidade de saúde de Alto Alegre, o Hospital Geral de Alto Alegre, seria fechado, fechado de qual forma? Ia ser transformado em uma policlínica. Isso. E a maternidade seria levado para o município de São Mateus do Maranhão. Inclusive, um deputado usou a tribuna, acalmando, houve manifestações, você participou dessas manifestações, né? E a coisa parece que acalmou. Para essa situação não chegasse a esse ponto, não era necessário realmente a gestão municipal buscar, junto a emendas, recursos federais para construir pelo menos um hospital para oferecer, esperar pelo Estado? Pois é. Assim, a gente passou por esse problema, né? E todo mundo ficou apavorado com essa possibilidade da maternidade ser transferida para São Mateus, porque assim, o hospital que tem socorrido a população de Alto Alegre, né? Porque assim, uma emergência, tudo a gente recorre para lá. Até questão mesmo de exames, a gente consegue, muita população, ela tem conseguido muito, porque infelizmente a saúde do nosso município, ela tem sérios problemas. Então, assim, Alto Alegre, ele já precisa ter um hospital municipal. Só que, assim, só para você ter uma ideia, eu vou só colocar aqui, fazer que nem outro, colocar mais um pouquinho de fogo na conversa. Quando eu pesquisando também as informações, eu vi no site, né, do SUS lá, que tem o município de Alto Alegre, ele tem um centro de especialidades, né, constituído. Não funciona, vereadora? Não funciona. Pelo menos eu não encontrei esse centro ainda no município, mas dentro do sistema, a partir de 10 de fevereiro, funciona no sistema
um centro de especialidades no município, com todo atendimento, com coordenador, com profissionais, com equipagem. Lá no relatório tem todo um detalhamento de como é esse local e que é na Avenida Rodoviária. Cheguei até a conversar com o secretário a respeito disso, o secretário de saúde, perguntei a esse respeito, né? Ele me disse que já estavam organizando que seria lá no local onde está a Secretaria de Saúde. Isso foi em março, hoje nós estamos em julho. Até o momento, não se foi inaugurado esse setor que é esse centro de especialidades, e sem contar que o município já está recebendo recurso a esse respeito. Então, assim, o que é que a gente vê? Quando a gente vai olhando todas essas informações, a gente vê que no sistema tem muita coisa, né? Até porque o sistema ele aceita tudo, né? Mas só que também o gestor de cada pasta que informa essas situações nos sistemas, eles têm que observar que o sistema aceita tudo, se coloca tudo, porém, eles vão acabar respondendo por isso. A gente vê casos, a gente viu não tem muito tempo uma situação a respeito da saúde mesmo, onde vários municípios colocaram um sistema, uma questão de diversos atendimentos sem ter tido, né? E foi repercussão nacional isso. Então, a gente vê que não é mais como antigamente, que você vai fazendo e que por isso mesmo fica que ninguém nunca vai descobrir, porque não é assim. Sempre vai chegar alguém que vai buscar informação, que vai buscar a verdade e vai estar trazendo a público para que a população saiba, para que a população conheça. E isso é muito sério, porque a nossa população, ela precisa. A nossa saúde, infelizmente, a gente, que nem eu falei, infelizmente, o recurso realmente não vou dizer que é suficiente, mas quando se tem um planejamento, uma boa gestão e busca recursos fora os ordinários, que são aqueles fixos que já vêm mesmo, a gente consegue fazer um trabalho, né, mais favorável para a população. Até porque saúde, principalmente depois do Covid, a gente vê o quanto a saúde de toda a população ela ficou muito fragilizada, né? Principalmente a questão psiquiátrica. A gente vê aqui mesmo, na Secretaria de Saúde a gente não tem um psicólogo para atender a população, não existe um psicólogo na saúde. Então, assim, é muito complicado para uma população que nós temos que necessitam de medicamentos, né? E que precisam desse acompanhamento. Então, assim, precisa, é uma deficiência muito grande. Mas só que outro dia aí saiu nos sites que o Alto Alegre estava em primeiro lugar em alguns quesitos lá de saúde, né, através das informações que se coloca no sistema, né? Infelizmente, é muito bom quando você vê. A gente tem no município, a gente tem alguns profissionais, assim, tem médicos, né? Só que, assim, ineficiente, não é ineficiente, não é suficiente para o atendimento da população o que nós temos de saúde hoje. Nós precisaríamos de ampliar essa questão de saúde. Outro dia, não tinha um exame de sangue não estava se fazendo no município, né? E aí, exame de sangue não estava se fazendo. Aí disseram que era por causa de uma máquina, não sei, que passou um bom tempo sem se fazer esses exames. A população reclamando, e a gente vê muito. Como a gente tem hoje, né, a questão das redes sociais, a gente consegue ver a indignação da população, porque está sempre colocando nos blogs que nós temos da cidade, que aí a população está sempre colocando, os grupos também, a gente sempre vê muito, né? Essa questão do que a população está pensando, do que ela está vendo a respeito das políticas públicas da nossa cidade, na educação, na assistência, na saúde, a infraestrutura, que era uma questão que a gente estava sofrendo muito, questão de muito buraco pela cidade, mas agora a prefeita começou a fazer um trabalho, né? Tá faltando aí um ano para as eleições, né? Mas pelo menos começou a fazer um trabalho, tá começando a fazer um trabalho. Até minha rua tá sendo asfaltada nessa semana. Será que é porque mora aí, vereador?
Não sei, mas eu agradeço muito, porque estava precisando e porque há muitos anos nunca tinha sido asfaltada essa rua. E isso era uma questão que eu levei para a Câmara, questão dessas ruas, de buracos e por toda a parte da cidade. A gente estava sofrendo muito quanto a essa questão. Muitos acidentes, assaltos, principalmente até o Ville, que é um residencial que a gente estava tendo. Teve até uma polêmica no dia do primeiro do trabalho, a população lá me pediu 2 carradas de pissarra para colocar nesses buracos e eu enviei para a população e teve uma polêmica toda a respeito disso. Porém, eu mandei as carradas e a própria população saiu espalhando lá, porque assim, para ver a que ponto a população chegou, de ir botar a mão na massa, porque não aguentava mais a situação. Lamentável. Estamos chegando quase à reta final. Nós temos o quê? 3 minutos ainda de bate-papo. E vamos nesse momento que nós começamos na semana passada. É um momento, você foi muito sincera em suas palavras, eu quero ainda mais. Direta. Eita! Eu cito algumas coisas e você vai ser direta para mim e para quem está nos assistindo nesse momento. Nilzilene do Leorme, como você vê a gestão dela? Eu vejo desorganizada. Né? Eu vejo assim que está muito solto. Né? Eu vejo que, sim, que a gestão necessitaria dela mais próxima. É assim, a gente entende que ela tem a vida dela, mas ela escolheu, né? Ela escolheu assumir uma posição que não tem como se eximir das responsabilidades. Né? E eu vejo que tem uma desorganização, né? Eu acredito que muitas coisas que acontecem ela nem saiba, sinceramente. Eu acredito sim que tem muita coisa que ela acaba que ela não sabendo, né? Então eu vejo assim que eu acho que ela deveria pegar as rédeas dessa gestão. Muito bem. Você destacou a questão que tomou para si algumas situações do seu então grupo, né? 2024, a população de Alto Alegre terá Kaliane Vieira novamente na Câmara ou possivelmente no Palácio Municipal? Bom, assim, eu sou cristã, né? E como toda cristã que conhece a palavra, que conheço o Deus que eu sirvo, nenhuma das minhas decisões são tomadas simplesmente porque eu vou fazer, agora eu vou caminhar nesse caminho. Todas as minhas decisões até aqui, elas foram guiadas por Deus e pelo Espírito Santo. E todas as decisões eu primeiro pergunto ao meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? E a resposta vem dele. Então, assim, eu não posso te dar essa resposta hoje. Eu não tenho como te dar porque eu ainda não recebi essa resposta. Mas no momento que eu receber a resposta de Deus do que eu deverei fazer, estarei deixando público a todo mundo, a toda a população, qual será o meu posicionamento. Kaliane, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas é claro, nós teremos um próximo encontro. Quero agradecer a sua participação, tá? A sua dedicação em realmente representar o povo de Alto Alegre de verdade, porque eu costumo sempre dizer que o verdadeiro representante do povo é aquele que defende, de fato, e não legislar em causa própria. Porque tem muitos parlamentares que, primeiro, vou cuidar dos meus familiares, depois vou me preocupar com o povo. Você que eu percebo, inclusive nas redes sociais, é ao contrário. Então, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo agradável sobre a política altalegrense com você. Eu que agradeço e agradeço a todos que acompanharam a live, né? E estamos aqui. Agradeço a você pela oportunidade de estar falando um pouquinho, de estar colocando a minha visão a respeito da política da nossa cidade, com esse olhar crítico, né? Como é o nome do programa. E te parabenizar mais uma vez por esse programa que vai dar visibilidade para que a população conheça de fato as intenções, né? E qual é a visão crítica de cada pessoa, de cada ator desse que vai estar aqui com você, viu? Muito obrigada. Deus abençoe a todos nós, né? E que vamos continuar nossa caminhada aí, em nome de Jesus. Bem, obrigado. Eu espero que no próximo tenha muito mais bombas para trazer aqui para a gente. E uma coisa rapidinho, antes de fechar aqui,
Gostei Sim. do cenário, viu? Muito dedicada, realmente ao tal. Olha a bandeira A de bandeira da minha cidade. Muito bem, gostei. Obrigado, Caliane. Forte abraço, boa noite, boa Tchau. Um semana. beijo, Tchau, viu? tchau. Tchau.